Olá, boa tarde a todos. Aqui é Karina Rodrigues. Estou aqui em mais uma edição do HR Quick Talks, que é meu projeto de lives todas as quartas-feiras. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Lucimar Delaroli. A Lucimar é uma profissional que também atua facilitando e ajudando profissionais a se formarem enquanto RHs BPs. Então, eu estou aguardando ela chegar aqui, logo mais a gente vai conversar sobre como que funciona essa abordagem, o que é, né? Como que funciona dentro de uma organização essa estrutura de RHBP, que desafios que esse profissional costuma enfrentar. Essa e mais algumas questões a gente vai abordar logo mais. Enviem aqui essa live para os seus colegas, profissionais que tenham interesse no assunto. Deem aqui o like, envie aqui o aviãozinho para as pessoas e a gente vai já conversar aqui nessa live. Sejam todos bem-vindos, coloquem aqui também as suas questões, suas dúvidas, como que funciona esse papel. Então, estou só aguardando aqui a minha convidada, Lucimar, para a gente poder falar um pouco sobre esse papel tão divulgado hoje em dia, quantas organizações vêm buscando o RHBP, mas será que na sua essência, a abordagem correta? O que significa ser um profissional parceiro do negócio? Então, essa e mais algumas questões a gente vai falar. Estou aqui já recebendo a Lucimar na live. Seja Olá! bem-vinda, Lucimar. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todos e a todas. Muito Tudo honrada de estar bom? aqui com você. Sempre uma alegria Muito encontrar com obrigada por aceitar, né? profissionais que militam na mesma labuta que a gente, somando esforços. Isso daí é uma coisa da transformação maravilhoso, né? Com certeza. A gente está na era da colaboração, né, Lucimar? E a gente está falando aqui, está se propondo a falar sobre um tema justamente em que a essência do parceiro de negócio é justamente esse papel dessa relação ganha-ganha, como que a gente vai trabalhar em conjunto com o nosso cliente. Então, realmente é algo fundamental aí nessa abordagem. Primeiro, queria que você se apresentasse a todos que estão chegando, né? Fique à vontade aí para quem ainda está conhecendo, né? Apesar de que quem não conhece Lucimar, né? Então, acho que é super importante a gente também deixar isso claro aqui para esses nossos, né, essas pessoas que estão nos assistindo. Ah, legal, muito obrigada, viu? Deixa eu aqui pegar a luz que não está muito boa, deixa eu melhorar. Eu sou a Lucimar Delaroli, eu tenho só 25 anos de gestão de pessoas, eu comecei minha trajetória lá no Rio de Janeiro e fiz a minha carreira organizacional no Rio de Janeiro. Então eu brinco que aqui em São Paulo eu já estou na segunda carreira, que na verdade já é a terceira. Então, faz 14 anos que eu moro em São Paulo, há 17 que eu escolhi ser consultora fora da organização. Então, eu sou psicóloga, sou coach, sou mentora, professora de MBA, palestrante, aquela carreira que todo mundo sabe, né? E agora eu tenho. Tá pausando? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo Tá super ouvindo? bem. Eu Tá estou tudo digitando direitinho? aqui o nome da nossa live. Fixando, né? E aí eu Isso. tenho a honra de ser uma das poucas autoras brasileiras que escreveu sobre o modelo Business Partner. Está aqui meu livrinho, né? Então, é o Ah, Bora aqui, ó, Mudar o os meu também, ó. Mundos. O Bora Mudar os Mundos, obrigada. Consultoria interna de RH ou Business Partner, que é fruto de um trabalho que eu comecei há mais ou menos uns 8 anos atrás, aqui em São Paulo, num curso aberto, que chegou a ter 40 horas presenciais, Uhum. totalmente em cima de consultoria interna. Então, não era um curso que estudasse subsistemas, que é uma coisa que a gente vê Sim. bastante. Quando você vai fazer uma formação de consultor,
é natural que a gente passe pelos subsistemas. Lá não. Era só pegada, soft skills, metodologia, como que lida com o cliente, modelagem cultural. Então, assim, esse produto, ele treinou mais de 400 pessoas, mais de 40 turmas, e aí eu achei que estava na hora de documentar. Então, com muito orgulho, eu fiz um projeto solo. Então, é um livro que só tem físico, foi numa editora independente, que é o Clube da Cultura, do meu amigo Flávio, que eu financiei e o livro é meu. Então, a partir disso aí veio a pandemia e tudo que a gente fazia muito no presencial virou para o online. E eu agora estou lançando a terceira turma de consultoria, da metodologia de consultoria, fora os Incompanies. Além disso, encontrando por aí pessoas maravilhosas do quilate da Karina, que também está fazendo um trabalho Pois é, maravilhoso, do qual eu me inspiro, nós né? não nos, nós não nos conhecíamos, foi justamente uma aluna que nos uniu, né? E isso é muito bacana, porque agora, Lucimara, até a gente entrando no próprio tema, né? Geralmente, né, há alguns anos atrás, eu diria que é quase 10 anos atrás, quando eu comecei a me debruçar também para estudar sobre o tema, no meu caso eu estava numa empresa na área de desenvolvimento, e eu fui aí intimada pelo meu diretor na época para construir um workshop que estava tendo muito conflito entre a área de especialistas, a qual eu fazia parte, e os profissionais, a equipe de RHBP. Não tinha uma clareza, apesar da estrutura ter sido desenhada, profissionais maravilhosos, mas tinha ainda um conflito por parte dos clientes, né, que no caso eram os gestores, as equipes, e o próprio RH da clareza de qual era essa missão do RHBP. Então foi a partir daí, com essa missão, eu comecei a me debruçar e a ler sobre. Na época eu não tinha ainda o livro da Lucimar para me debruçar, são pouquíssimas livros que hoje existem aqui no Brasil, né, com essa literatura, com essa abordagem. E realmente eu fui buscar muito do Dave Urich, aqui no Brasil tem a Orlicas também, né, que é lá do Sul, um livro bem bacana também, mas é mais antigo. E assim, realmente para mim, conhecer a Lucimar foi algo maravilhoso, né? Eu realmente foi muito oportuno, porque foi no momento que você estava lançando também o seu livro, né? É. Então, veja, Karina, eu brinco que eu sou do tempo que o Uric estava escrevendo o livro lá nos Estados Unidos e eu estava sendo consultora. Não tinha esse nome, não tinha esse Aham, nome, eu nem sabia. Eu comecei a ser uhum, consultora interna no final dos anos 90. E o livro do Uric uhum, é dos anos 90. Eu sim, comecei sim, na prática. Eu era um RH avançado, mas eu não era aquele RH tira-pedido. Eu era o RH que eu uhum, fazia parceria com o head da área e me meti em tudo mesmo. E eu queria saber, eu entendia do negócio a ponto de ter sido convidada para assumir uma área de negócios, da qual eu fui. Eu virei olha que gerente de bacana. negócios de uma unidade em função dessa minha atuação, business partner de RH. Uhum, Aí, depois eu conheci o Uric e eu já militava. Então, eu implementei vários modelos, eu fui consultora em várias empresas. Eu comecei a oscilar minha carreira. Olha, ora eu era consultora, ora eu era DHO, ora eu era gestora das consultoras, ora eu era gestora do uhum. DHO. Então, tem essa divisão. E eu queria fazer só uma ressalva de autores brasileiros, a gente não pode deixar de citar o Marcos Ornelas, tá? Que o livro Ah, dele é sim, sim. maravilhoso. Ele não Designer, chama de organização. Ele não Marcos usa essa Ornelas, terminologia. não. Ele mudou há pouco tempo e começou a chamar de designers organizacionais. Mas, na verdade, ele Uhum. está falando dessa maestria da Hum, regência do BP. Então, ele é um cara também, uma fonte brasileira de alto valor. A Orlicas é uma pioneira. E depois sim. disso, a gente tem várias outras pessoas falando do modelo, né? E entre elas você também, né? Então, a gente agora precisa do seu livro, né? Precisa Pois é, a escrever gente sobre tem esse que modelo. providenciar isso. Tem que cuidar desse livro. Tem que Então, ter eu tempo fui para num isso também, nicho, né? Carol, Karina, eu fui num nicho que é da metodologia, porque quando a gente Uhum. fala das soft skills, que é o grande diferencial,
Muita gente boa sim. fala, porque são áreas transversas. Tem muito coach, tem muito mentor, tem muita gente de desenvolvimento humano, que são áreas minhas também. Eu sou Uhum. coach, sou mentora, eu sou formada em psicologia positiva, mas eu achei que eu não tinha um nicho novo, de muita coisa diferente para falar. Então eu peguei na metodologia. Mas essa Uhum. briga que você viu há 10 anos atrás, ela continua, que é a grande Sim, disputa interna do que é o DHO ou o especialista e o que é do sim. campo do consultor, o que eu acho uma bobagem, inclusive Uhum. porque eles deveriam somar esforços e não dividir o bolo, porque são Sim, papéis estratégicos, importantes, relevantes, sem esquecer da área de administração de pessoal ou centro de serviços compartilhados ou sim. facilities, que é o tripé de RH que vai sustentar o modelo cultural democrático. E então, esse daí, Carol, Karina, é a primeira coisa que eu quero falar. Você quer ter um modelo BP na tua empresa? Você tem que pensar se a cultura da sua empresa é uma cultura democrática, aberta, transparente, compartilhada. Se é a empresa de dono que manda obedecer, não, o papel BP ele fica com moleta. Por quê? Uhum. Porque Aí o vira, na BP, verdade, o perfil que a gente costuma dizer que é o perfil do garçom, né? Eu só fico garçom, ali para poder receber as demandas e levar para uma área especializada, ou até mesmo, em muitos casos, que é o profissional que tem o duplo ou até triplo chapéu, chapéu. né? É, Que ele também atua como especialista e atua como BP, que funciona, é, mas desde que funciona. esses papéis estejam muito claros, né, Sim, Lucimar? Graças a Deus, assim, depois eu tive muita felicidade de atuar em empresas que a estrutura já estava madura, participei também de momentos de estruturação desse modelo. E aí, uma pergunta que eu te faço, né, até para a gente ir por esse caminho também, eu acho que é isso que você ia abordar, o RHBP, né, ou o RH parceiro do negócio, consultor interno, tem várias nomenclaturas, já vi People Partner, Business Partner, e até eu acho que isso é um tema interessante para a gente colocar, porque muitas empresas, inclusive, e muitos RHs se apropriaram dessa nomenclatura BP, Business Partner. A gente não pode, de forma alguma, usar essa nomenclatura isolada, porque muitas não. empresas, inclusive, né, eu já atuei em algumas, que outras áreas de expertise também utilizam desse modelo, que é um modelo É, de proximidade das áreas de negócio, onde eu vou estar em loco, muitas vezes, ou de uma forma em que eu esteja presente para acompanhar, né, as demandas e atuar mais do que demanda, né, mas já atuar proativamente, antecipando soluções de problemas dessas áreas. Lucimar, eu acho que deu uma cavada aqui. Acho que agora voltou. Acho que voltou agora. você, cara, eu nunca estou sabendo quem é Eu que está acho que caindo, né? estava aqui rodando, eu não sei, para mim rodou, mas enfim. E aí eu estava aqui comentando sobre essa nomenclatura, que eu acho que a Eu gente tem estou que ter ouvindo. muito cuidado, que é Uhum. justamente uma das áreas que pode atuar com esse modelo é a área de RH, é a área de Sim. gente e gestão. E aí a No pergunta que eu te Brasil, né? faço, No Brasil, desculpa, não sei se eu te interrompi, porque como pausou, não sei se você tinha concluído, perdoa. eu ia te fazer uma pergunta. O que que você acha que é, então, esse papel do Sim. RHBP dentro das organizações? Então, no Brasil, deu esse boom quando o Uric trouxe o modelo, porque ele trouxe para a RH, né? Então as pessoas Uhum. pensam que ele criou o modelo. Ele não criou o modelo. Esse modelo ele veio a partir da área de tecnologia, área de projetos, áreas de pesquisa e desenvolvimento, né? Business partner. E aí, todas as áreas back-office, é uma tendência das áreas back-office elas serem apoiadoras com uma estrutura menor, mais ágil, mais inteligente do ponto de vista do negócio como um todo, do mercado. E esse papel ele começa a ser ocupado por outros profissionais. Por exemplo, a Fenza Coca-Cola já tem vários trainees de engenharia de produção que vieram para o RH para ser business partner. Então, é uma área de entrada de transferência.
das equipes multifuncionais. Então, não preciso ser RH para ser um BP. E posso ser um BP de RH sem ser oriundo de RH. Então, eu posso ter vindo do marketing, eu posso ter vindo de produto, posso ter vindo de treinamento. Eu conheço várias empresas que têm o BP de treinamento na área de negócio e ele não é RH. Então, a gente não pode mesmo se apropriar desse nome e dizer que BP é de RH. BP tem várias utilidades, né? Várias funções. O papel do BP, Karina, na minha visão e o que eu abordo no meu livro, ele é o papel de uma ponta de carreira, onde você cresce tecnicamente, analista júnior, pleno, sênior, você ganha uma maturidade de conhecimento técnico, de visão sistêmica da sua organização, que é muito importante, conhecer a cultura, conhecer o negócio da sua empresa, conhecer os direcionadores estratégicos, e você, então, com essa maturidade de conhecimento, mais uma maturidade de soft skills, você começa a assessorar heads de áreas na leitura da sua equipe, nos diagnósticos de performance, nas oportunidades de reorganização de processos, de lançamentos de produto. Então, a temática do BP vai para além das questões de pessoas, vai para resultados de negócio com pessoas. Então, faz uma mudança muito grande, porque você sai dos bastidores, que é o back-office, alguém que apoia, que trabalha na eficiência, quer uma seleção, toma aqui maravilhosa, quer uma pesquisa salarial, toma aqui sensacional, quer um clima, toma aqui divino. Você sai desse lugar da eficiência técnica e vai para o lugar da indefinição VUCA, que é a tomada de decisão e o que eu vou fazer com esses processos na inconstância, na incerteza. E essa área especialista, ela passa a ser seu partner. Então, eu vejo muito business partner, não sei se eu estou te respondendo, mas eu vejo muito business partner que ele quer ter escopo, ele quer ter indicador, ele quer ter as fronteiras do trabalho dele bem delimitadas. E isso é anacrônico, porque justamente ele é um pioneiro, né? Eu brinquei com você na metáfora de tá queimando a Amazônia. Você não vai chegar lá na beira do fogo e falar assim, qual que é meu balde? Quanto de água eu posso gastar? Qual é o perímetro que eu jogo para não correr o risco de eu jogar água e a Karina está jogando também? Quantas pessoas tem? Não existe, é uma incerteza. Então você precisa se expor, você precisa fazer confrontos positivos, porque você precisa alinhar a mentalidade do seu cliente com valores. Então você tem que estar preparado para ser mentor, para ser alguém que puxa discussões, não precisa saber resolver, fazer boas perguntas. Por isso que o perfil de coaching, o perfil A de abordagem de mentoria coaching é essencial. ajuda muito, né? ajuda muito. Não precisa ter tido uma formação de coach, mas precisa entender de A mindset, de abordagem. resistência, né? Então, é uma área de exposição. Aí eu pergunto, você quer o glamour, mas você vai pagar o preço desse glamour? Um líder, ele não vai ceder espaço para você porque você é bonita. Ele vai ceder o espaço para você porque você agrega valor, você sabe falar do negócio, você faz bons cutucos nele, que eu brinco, que é o chicote, né? Você dá boas cutucadas, você faz essa pessoa repensar. Então, esse é um lugar de exposição e de correr riscos. E que às vezes você tocou num ponto muito importante, porque muitas vezes as pessoas entendem, eu vou fazer uma formação, né? Até falando dos modelos de formação em geral, eu vou sair dali com uma ferramenta e que é só eu aplicar essa ferramenta. Claro que os cursos, com certeza, vão ter uma infinidade de ferramentas e vão te ajudar muito. Mas vai ser necessária a sua capacidade de experimentar, de se expor, como você mesma comentou. E na minha visão, né, Lucimar, a função, a missão do RH como parceiro do negócio é uma abordagem, uma postura, uma mentalidade que você precisa até mudar quando você sai de uma posição de especialista, onde você tem ali o papel de dar respostas, de dar diretrizes, né, de definir políticas, e você está num papel muito mais de provocar, de desafiar, né, como você mesma disse. Exatamente. E isso
muitas vezes, dependendo do perfil desse líder que você está atendendo, é desconfortável, né? Te expõe. E até que ponto o profissional de RH, ele quer realmente se colocar nesse lugar onde, imagina, é uma posição que eu tenho que me expor. Eu assumo mais responsabilidades, eu tenho que mudar muitos comportamentos e a minha postura. E mais, o resultado do meu trabalho não está exatamente vinculado ao meu, né, ali ao meu esforço, mas justamente ao esforço do outro. Então, assim, é o líder, é a equipe que, né, saindo com um bom resultado, tendo um bom engajamento, às vezes é uma pesquisa de clima, às vezes é um resultado até no faturamento do negócio, que vão efetivamente trazer... num desenho de processo, né? Numa reconfiguração diária. Então é assim, né? O seu resultado precisa tornar-se desnecessário. Então é um trabalho que você faz para deixar de ser importante. Então, que nem criar filho. Você, quando o seu filho não precisar mais de você... Adorei essa analogia. É sinal de que você está fazendo um bom trabalho. Sinal de que está ótimo. Eu já tenho agora uma filha que já está com 26, está querendo sair de casa. Eu sou totalmente desnecessária do ponto de vista da autonomia. Então, ela me pedir uma opinião é uma coisa. Ela depender de mim para seguir a vida dela, está errado. Então, às vezes, ela pergunta, mãe, preto ou branco? Eu falo branco. Ela fala, eu gosto de preto, vou no preto. E está tudo bem, porque a pessoa tem autonomia, ela só está pedindo você uma referência. E esse RH que busca reconhecimento, que busca querer ser valorizado pelo outro, né? Querer ter o seu escopo, não é o RH BP. Agora, é um RH? É um RH. Ele é importante? Ele é importante. Mas veja, nem todo mundo tem perfil. É para todo mundo, mas a pessoa precisa ter perfil. E mais, Karina, ela precisa ter valores compatíveis com esse nível de risco. Porque eu já trabalhei numa posição, que eu era BP, onde eu propus o corte do meu próprio cargo. Sendo que eu tinha boleto para pagar. E eu tinha boleto para pagar, eu precisava daquele emprego e eu saía pagando a luz. Porque assim, não se trata de mim, de me salvar, se trata do que é bom para o negócio. Então, essa isenção é necessária. Por exemplo, você pegar cliente difícil, maravilhoso. Quanto mais sênior você for, mais cliente difícil, porque a complexidade do desafio do teu cliente tem a ver com a tua senioridade. Então, cliente difícil significa cliente que tem valores muito claros e um mindset muito bem definido. Então, que MBA, porque você tem que chegar lá e ajudar essa pessoa a enxergar sobre outro prisma. E aí o que acontece? Eu me apequeno diante do cliente porque eu acho que eu sirvo ao cliente, quando na verdade eu devo servir à organização e à cultura. Então, estar preparado para conversas difíceis, se posicionar, dizer o que você pensa, levantar a mão e discordar, são coisas que nem todo mundo quer para a vida dele, porque tem um preço. Então, o que eu vejo você tocou num ponto importante, porque eu fico pensando o seguinte, uma pergunta que eu ia te fazer também. Muitas pessoas, e eu tenho visto até por conta da popularização dessa função, né, a gente está vivendo um momento em que eu olho muitos clientes falando, olha, tem tal vaga, como que eu me preparo, né? Muitas pessoas me buscando, pedindo mentoria, alguma coisa assim, até o próprio curso, para se preparar, porque tem muita vaga surgindo. Mas quando você vai ver a descrição, não é essencialmente uma função de BP, é um RH generalista, um faz tudo, que está ali para cobrir alguma coisa. Então, muitas pessoas me questionam, né, como que eu monto uma estrutura de RH BP? Eu tenho uma visão, mas eu queria muito ouvir a sua, né, assim, como que é a sua visão. O que eu entendo, tá? Vou explicar um pouquinho qual que é a minha visão. Eu entendo que o primeiro passo é você analisar a empresa, principalmente essas áreas, né, como que funcionam essas áreas, qual que é o nível de complexidade, que tipo de demanda em gestão de pessoas elas têm, e a partir dessa análise,
desse perímetro, eu gosto muito de usar esse termo, né? Você vai dividir esse perímetro de atuação É o do profissional, radar, é né? que O que você está vai... no radar, né? Isso, qual que é a minha área de atuação, né? Então, que áreas que eu vou atender, né? Servir esses clientes. A partir do perfil desse cliente é que eu vou definir o perfil desse RHBP, porque eu preciso que esse RHBP tenha resiliência, postura, uma abordagem comportamental que realmente consiga transformar, ser um agente de mudança para aquele cliente. Faz sentido para Ah, você, muito Lucimara, legal. assim? Muito, total sentido. Eu quero até ouvir sua audiência aí, por favor, botem perguntas, concordem, discordem, né? É, o pessoal agora que eu acho que Então, está chegando aí, vai chegando aí, vai dando pitaco, porque a gente o que que não tem vocês acham? verdade, É, não tem verdade absoluta aqui, não. Eu vejo não. assim, Karina, muitas empresas desejam a função BP, mas elas não estão preparadas para lidar com o BP. Que eu quero Ah, dizer com isso? BP, no entendimento deles, é processo e método que fica só no tático. Então, presidentes, diretores, gerentes, eles falam, vamos trazer um BP para fazer uma transformação, mas é do tático para baixo, porque quando você começa a cutucar a cultura lá, as dificuldades organizacionais, aí é que você vai ver se o modelo está pronto, né? Porque você precisa uhum. fazer essas pessoas andarem alinhadas, terem valores, né? Ter sincronicidade, né? Ter sintonia entre o que está sendo dito. Então, às vezes, na hora que você vai mexer mesmo nos grandes dilemas da organização, você vai receber a pressão de volta de mexer no modelo, né? É o que eu falo que cutucou o vespeiro, né? E aí eu vejo o RH, ele pode ser no perfil de BP em qualquer empresa, porque não depende do que a Sim. empresa te oferece, depende do que você pode fazer. Então, por exemplo, você sabe fazer um bom diagnóstico, você sabe entender processos e ver se as pessoas estão nas caixinhas certas para o resultado que se deseja? Abordagem BP. Você sabe se essa liderança tem um estilo que está coerente com a produtividade necessária? Se ela está alinhando esse time em prol de um resultado, você tem uma abordagem BP. Então, você entende? Você pode estar Uhum. falando de uma empresa familiar, simples, que tem um Sim. problema de absenteísmo, e você fazer uma intervenção BP. Você pode estar falando Eu de até uma costumo startup. dizer, desculpa, eu até costumo dizer que qualquer profissional em qualquer especialidade, inclusive de RH, pode ter uma abordagem, uma postura. Abordagem BP. Exatamente. Ali justamente discutindo questões, né, Sim, identificando situações, antecipando situações e soluções, então definindo diretrizes para essa liderança. Ah, mas Lucimar, precisa estar sentado ali efetivamente no board, né, no comitê executivo para a CBP? Essa não, pergunta que eu te faço também. não Porque muitas precisa. pessoas acham assim, não, não Você vou não conseguir. Você não vai ganhar um crachá que te diga, a partir de agora a porta de BP está aberta para você. Não é no crachá, não é no e-mail que o Aham. presidente vai passar para a organização falando, gente, a Lucimar é BP, trate ela bem e ouça o que ela tem a dizer e convide ela para as festas. Não Aham. é isso, gente. É um espaço que é você quem vai conquistar. Você é quem vai conquistar. Como que você vai conquistar? Você vai conquistar se aproximando, fazendo um bom rapport, mostrando para que você veio, mostrando que você entende do negócio e que você está ao lado do seu cliente para fazer a transformação que ele precisa. Então você está fazendo o quê? Uhum. Mentoria. Não existe Uhum. cliente difícil, não existe empresa Uhum. que vai abrir as portas para você. Você precisa entrar no baile e dançar. Porque ainda tem isso, porque às vezes você vai no baile, mas não é chamada para dançar. O RH não será chamado, gente. Você não pode esperar ser chamado. Você chega e começa a cavar esse espaço. Então você percebe que tem um conjunto de soft skills. E aí você tem que pensar no pilar. Qual é o modelo de liderança?
Quais são o Uhum. escopo dos cargos de liderança? Quais são as competências básicas? Ah, Lucimar, na minha empresa não tem. Desenha, propõe. Uhum. Ah, mas eu não Uhum. consigo propor para o presidente. Propõe para quem você fala, o supervisor. Vamos começar a pensar aqui o que um supervisor de sucesso tem? Quem é um supervisor Uhum. de exponente aqui? Ah, o Zequinha. O que o Zequinha faz que o Joãozinho não faz? Isso. Ali está ali a competência. Vamos começar por aí. Ah, mas isso é muito amador. Gente, mas para quem não tem nada, vamos começar de algum lugar. Então, eu vejo que o Mas aí eu RH. acho que você precisa, justamente, eu gostei desse teu exemplo, que você precisa ter resultados, né? Eu acho que esse é um ponto também muito importante para o profissional que atua como parceiro de negócio. Você falou duas coisas importantes que eu prestei atenção, né, que eu corroboro, que é você sentar lado a lado desse gestor. Muitas vezes a gente coloca, e isso é muito comum dentro da área de RH, né, o profissional. Ah, Muito. porque o líder é isso. Ah, porque o líder é aquilo. Tudo é a culpa do líder. Gente, quem que educa esse líder? Né? Quem está ali, né, apoiando esse líder? Você entende efetivamente, você senta lado a lado, você entende qual é o nível de pressão, de demanda que ele recebe? Que tipo de resultado que ele precisa apresentar? Então, antes da gente tudo colocar assim, ah, não funciona aqui porque o líder, né, a culpa é do perfil do fulano. A culpa é da cultura. Como que você está realmente se colocando como um agente de transformação? E aí, esse exemplo que você deu, né, de começa aqui pelo Zequinha, né, pelo supervisor, você ter um case de sucesso, você ter ali um resultado, é o chamado que eu gosto muito de usar, o quick wins, né, são esses ganhos rápidos, são esses resultados rápidos, É, vão te é. possibilitar a colocar na mesa esse case de sucesso e falar, olha, eu já tenho um resultado. Vai aos poucos abrindo essas portas, né? É, A e um Rosa outro colocou ponto aqui, ó, importante, o RH tem que pensar nos resultados do seu trabalho no contexto do negócio. Exatamente isso. sim, A e um Rosa é outro ponto. BP, né, de uma grande empresa. É, Rosa. Então, Rosa, e outro ponto que a Rosa vai concordar comigo, é o resultado do negócio, mas é também a questão de como você leva o seu ponto de vista criando alianças. Então, eu vejo um RH que fica muito autocentrado. Chega cedo, é o típico funcionário bate cartão, né? Ele chega cedo antes de todo mundo, vai embora depois de todo mundo, trabalha, 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 trabalha. Mas o volume e o movimento não quer dizer direção nem resultado. Então, você precisa transitar, você precisa conectar-se com as pessoas de poder da organização, no sentido de que elas se tornem sponsor do seu projeto. O que eu faço? Uhum. Eu vendo uma ideia, eu lanço uma ideia boa na mão de um diretor de operações para ele se apropriar. E ele acha que ele teve aquela ideia, ele fala, vamos implementar esse projeto, porque com ele vai, porque ele tem poder. Agora, se eu ficar no meu ego, que foi o RH que desenhou, e o cara tem que dizer, Uhum. gente, vem aqui que o RH é sensacional. Não, essas pessoas têm ego, elas querem o poder. Então, fique você nesse lugar, fala, olha, se a gente tivesse tal coisa, teria tal benefício, quantifica, mensura, bota indicador, mostra para ele o return on investment, o ROI, o cara vai comprar na hora. Quando ele compra, a coisa acontece. Aconteceu, rastreia, né? Rastilha, dá aquela onda que contagia o outro que vai lá e quer também. Quantas vezes você já não fez um trabalho numa área que começou a dar ibope e os outros começaram a te pedir melhor dos E mundos? É quando o RH é demandado, né? eu sempre Mas dou você tem esse que exemplo saber usar também. isso. Você tem aí, inclusive, até pegando o que eu comentei no início, né, da nossa live, que é essa questão da área de expertise, né, e esse conflito que, por vezes, ainda acontece, eu vejo muito, que Eu a vejo área de também. desenvolvimento de treinamento fala que, ah, não, isso é meu. A IBP está ali atendendo, né, o cliente quer customizar algo, ah, não, é meu também. Quando eu vejo assim que funciona muito bem, é quando um alimenta o outro. Aí eu trabalhava muito, eu já até trouxe aqui algumas pessoas que eu trabalhei em conjunto, né, algumas gestoras da área de treinamento, desenvolvimento, que a gente trabalhava colado. Todo dia a gente fazia quase que né, uma reunião de Alinhamento. alinhamento, porque eu É. trazia as demandas das áreas e ela trazia o quê? Possibilidades. Então era quase que assim, olha, eu tenho esse cardápio. Tudo que eu for
para um nível, né, para que a gente possa ofertar para todos os funcionários sem uma distinção, eu faço. E tudo que você trouxer de demanda que seja mais customizado, a gente vê, ou a gente constrói em conjunto, ou você constrói, mas serve. Eu lembro que vários workshops, e teve até um case, que foi uma jornada de liderança que a gente construiu na unidade que eu atendia, teve como case, o que aconteceu? Um case de BP foi para a área de desenvolvimento para toda a organização, ou toda a organização, que foi uma oficina que eles fizeram, aí a gente vendia para quê? Para as nossas equipes. Então, tem que ter essa retroalimentação. Tem que ter. E o bacana é que quando você tem esse resultado, né, todo mundo começa a pedir. Eu lembro que o sinal de alerta da área de desenvolvimento era quando um BP, né, e aí eu não estou falando de mim, meus pares, meus colegas, quando tinha lá uma pessoa que atuava, fazia um workshop numa equipe, aí toda a companhia começava a falar, equipe tal teve um workshop que eu também quero. Aí eu lembro que vinha a área de desenvolvimento bater na porta desse BP, eu ou meus outros colegas, falando assim, o que você está fazendo aí? Deixa eu entender melhor, porque está repercutindo. Será que não dá para a gente oferecer, né, e colocar a oferta para todo mundo? Então, eu acho que essa era uma regrinha que funcionava muito bem. Quando era customizado para a demanda do cliente, da equipe, era o BP. E quando era para toda a empresa, desenvolvimento. Sim. É fazer aliança com o seu par especialista, é fazer aliança com o seu cliente usuário e é fazer aliança com a sua área de facilities, ou centro de serviços, ou a operação. Porque se você não tiver trânsito, o teu resultado não sai. E eu vejo a gente se desgastando, porque a gente fica dando tiro lá no facilities, né? Ah, é porque o shared service não entregou. Gente, não importa, para o cliente é tudo RH. Você vai lá e ajuda o cara a brilhar, né? Às vezes você tem que fazer aliança para fortalecer o seu cliente junto ao diretor dele. Então você vai lá na reunião e você vai combinar que é quem vai apanhar para o seu cliente brilhar, né? É o bom e o mal, né? Tem hora que vai ser o bom e hora que vai ser o mal. Tem hora que ele que vai fingir que está no castigo para eu poder brilhar. Então isso tudo é jogo positivo. Quando a gente fala jogo da política, né? A política boa, a política saudável, a política da costura das alianças. Então você percebe que você não pode ser uma pessoa que ainda está naquele escopo de colaborar para o projeto do outro. Você já tem que ser a pessoa que puxa o projeto, né? Você já tem a pessoa que orquestra. Então são papéis diferentes. E nisso, Karina, as organizações também elas distorceram muito, porque elas querem que o mesmo profissional faça as duas coisas. Tem isso também, que é o duplo chapéu que a gente falou. Então, eu Como brinco, é que funciona? se você é um consultor que tem skill comportamental, experiência, know-how, para fazer intervenções dessa magnitude com o seu cliente, um diretor, você não é a pessoa que vai ficar fazendo vaga de seleção de massa. Porque é um volume de uma repetição, de uma transacionalidade que vai requerer outro tipo de emprego das suas competências. Você pode fazer dentro de uma emergência. Por exemplo, agora o mundo pós-pandêmico, suas empresas estão voltando, a gente está com dificuldade de caixa, está reconfigurando, a gente lava, passa, cozinha e arruma. Mas chega um momento que você tem que saber que as complexidades dos cargos, elas exigem formações diferentes. Então, eu também vejo que você quer pagar um salário pequeno para um profissional com pouco tempo de experiência e quer retirar dele uma influência num diretor América Latina ou global. Mas é por isso que acaba que muitas empresas acabam até dando passo para trás da estrutura de business partner. Por quê? Porque coloca uma pessoa, lembra que a gente falou da estrutura? Aí não é uma pessoa que não tem o perfil compatível com esse cliente. Se você coloca um analista júnior para atender um diretor, gente, é um tiro no pé para esse profissional que, assim, que coitado, né? Não tem culpa de estar sendo colocado lá na cova dos leões, né? E também da empresa, porque é o modelo. Adoece, né? Sim, e é um modelo eu atendo muitos que estão adoentados com burnout, porque não dá conta, né? É impiedoso. Então, assim, eu acho que você trouxe um bom ponto, né, Lucimar? Porque
o que você sugeriu é que esse modelo de duplo chapéu ele é até sustentável num dado momento, mas que a partir né, da oportunidade de trazer resultado, de ganhar mais escopo e mais valor dentro da organização, num dado momento o interessante é separar, né, esses papéis para que eles tenham também mais tempo e mais oportunidade de agregar para a empresa. Eu Então, mas vejo para assim. isso, né, Karina, o que acontece? A empresa também precisa fazer o investimento em tecnologia. Se você tem informática, se você tem automação, se você tem uma operação que está totalmente automatizada, esse profissional ele tem um volume operacional menor. Então é óbvio que o Sim. tempo que ele gasta fazendo tarefas rotineiras chamadas transacionais, ele é menor, então tá ok. Agora você imagina que você tem que cuidar do desenvolvimento da liderança, da trilha de liderança da sua empresa, mas também tem o chapéu da remuneração. Uhum. E aí você tem que fazer pesquisa, e aí você tem que fazer ajuste. Percebe que os volumes e as Sim, aí não são. complexidades não são compatíveis. E a gente vê muito isso. E às vezes o próprio profissional não tem clareza de trazer esse assunto. Ele faz um silenciamento para a Não. presidência, para a diretoria, de que isso é incoerente com a entrega. Então é aquele profissional que ele nunca está ok, porque se ele colocou o trabalho estratégico em prioridade, ele está devendo no operacional. Se ele correu Ou um para ou outro. entregar o operacional, Ou um ou outro. Aí vai pecar se ele no correu para estratégico. entregar, se ele correu para entregar o operacional, aí ele não fez o estratégico, você está entendendo? Então, Sim. existe uma esquizofrenia na própria organização. Agora, que esse É. profissional, ele precisa falar sobre isso. Agora, não é Sim. falar brigando, né? É Não. construindo, porque nem sempre quem Trazendo propôs dados, trazendo dados. situações. Um ponto importante que você colocou agora, que eu lembrei de também comentá-lo, Simar, é que muitas pessoas me perguntam não só da estrutura, de como montar a estrutura, mas do tal perímetro, né, que eu comentei aqui, que é quantos funcionários que cada BP deve atender, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a minha resposta, né, queria também ouvir a tua resposta, mas a minha resposta é: depende da estrutura e né, da maturidade dos processos dessa empresa. Porque eu já fiz várias pesquisas de várias empresas, de todos os tamanhos, inclusive até recentemente vi uma pesquisa internacional nos Estados Unidos com a média de atuação, e assim, eu fiquei muito abismada, porque na época eu já cheguei a atender 500 pessoas dentro do meu perímetro, mas era porque a estrutura era muito robusta, mas nessa pesquisa que eu identifiquei, tem empresas até que têm BPs que atendem 2.000 pessoas. Mas por quê? Eu estou falando de uma empresa nos Estados Unidos, que os processos estão maduros, e mais do que os processos, os líderes têm uma consciência e uma maturidade do seu papel em fazer gestão de pessoas. Então, eu acho que é uma tríade aí nessa análise do perímetro. É. O quanto que os meus processos estão maduros, o Então, quanto que o meu profissional tem essa bagagem estratégica e quanto que esses líderes também têm essa visão do seu papel, que ele é quem vai fazer a gestão de pessoas e que o RHBP ele vai estar existem ali para várias. viabilizar. Para isso, existem várias abordagens. Eu sou da escola de que o BP ele não atende o colaborador. Ele atende a liderança que atende o Uhum. colaborador. Então, se eu tenho um conflito de equipe ou eu tenho uma dificuldade com os membros da equipe, não é o BP quem atua. O BP atua na liderança de como esse líder Uhum. vai diagnosticar, criar um plano de ação e ser suportado na resolução do problema do colaborador. Então, o BP pode ter uma área que tem 2.000 colaboradores, mas ele não atende 2.000 colaboradores, ele atende a liderança. E o RH especialista é quem tem a área de atendimento ao colaborador. E o que é o atendimento? Se nós estamos falando de atendimento socioemocional, não é necessariamente do BP.
Isso aí é sim. psicólogo, é assistente social, agora os profissionais da saúde, que nós vamos requerer muito, o apoio financeiro, o apoio jurídico, tudo isso, gente, a gente já está vendo nas revistas que pós-pandemia nós vamos precisar. Então, o que, que vai acontecer? Eu sou BP, o meu cliente vai trazer para mim que na equipe dele tem uma pessoa que sofreu violência doméstica, perdeu alguém do Covid, tem o familiar desempregado, está sendo despejado, então são demandas jurídicas, demandas psicológicas, demandas de assistência social, que eu, BP, vou encaminhar para as frentes que o RH cuida, mas que não é do escopo do BP. Então, assim, esse Uhum, BP ele não atende a equipe, ele atende o uhum, líder. Então, se uhum. você é uma colaboradora, me encontrou no caminho, eu sou a BP, você fala, Lucimar, queria conversar com você porque eu estou com uma dor X. Eu vou devolver para você essa dor de como você quer encaminhar isso junto à sua liderança e vou mediar. Mas o meu cliente é o líder. Por que, que a Karina está Uhum, sentindo isso e ela não foi procurar o RH? Por que, que ela não trouxe para você? Então, essa coisa do uhum. BP que atende a equipe, eu, Lucimar, na minha escola de trabalho, não é assim. Isso não Sim, eu significa que é concordo. um RH afastado da força de trabalho. Não é. É porque são escopos de trabalho diferentes. Eu tenho psicólogo organizacional, eu tenho assistente social, não é? Eu tenho vários profissionais da saúde, sócio, enfim, do que a empresa tiver. E é É, por isso que na, não pode o RH tudo, porque eu já trabalhei em RH, que até nos funerais era a gente que tinha que ir para levar a coroa de flor e se bobear fazer oração. Então, assim, peraí, como é que eu faço folha, seleção, dou apoio para os líderes, vou na inauguração da pracinha para representar a empresa na prefeitura? Então, isso daí é uma distorção da função da gestão uhum, de pessoas, né? uhum, Na minha opinião. sim. Não, sim, concordo. Quando eu digo que até foi um processo de mudança muito grande que eu vivenciei, porque essa empresa que eu citei, que eu tinha 500 funcionários, né, quando a gente fala assim, eram 32 equipes, né, que eu atendia. O meu foco e a minha rotina, eu sempre falo isso, algumas pessoas perguntam, mas como que é a rotina de um BP? A minha rotina era totalmente focada na agenda com essas lideranças. Tá? Então, assim, Exatamente. era uma vez ao mês ou a cada 15 dias que eu tinha o compromisso de me reunir com esses líderes. Só que como que eu atendia as equipes, Lucimar? Eu participava das reuniões dessas equipes, até para observar também essa liderança junto a essa equipe. Eventualmente, sim, como que eu vou apoiar o gestor, né, desafiando ele no momento de uma promoção, até num painel de pessoas discutindo sobre potencial, eu preciso ter essa observação de como é esse funcionário numa abordagem numa reunião. Então, eu não vou Agora, dar Karina, feedback, eu não vou dar agora feedback. veja, Eu tinha agora várias. veja. Qual é também a camada de liderança que você está tratando como foco? Porque se eu estou Uhum, tratando como foco os supervisores, né? Os uhum, supervisores, o meu cliente é o gerente. Então, eu vou conversar com esse gerente dos planos de ação de desenvolvimento dos supervisores. Agora, se eu estou tratando com os diretores os planos de desenvolvimento dos gerentes, então, o meu cliente diretor, uma ação na gerência e a supervisão, ela vem por cascata, assim, no pipeline de desenvolvimento da sim, liderança. Então, como que eu desenvolvo líder que desenvolve líder? Então, também não tenha a sim. ilusão que você vai cuidar de 32 equipes, porque você não dá conta. Agora, quem são os Uhum. heads que você está trabalhando para o Ah, efeito sim. chegar? Sim, sim. Entendeu? No meu caso, né, assim, até aproveitando esse exemplo, eram cerca de 5 ou gerências gerais ou diretorias, né, e aí eu tinha até nível gerencial. Eu tinha um ou Uhum. dois coordenadores, né, que eu atendia também, que era a primeira liderança, e aí não tinha essa figura, porque eram pessoas que se reportavam direto a um líder mais sênior, né, assim, a um head de uma É. área. Mas, assim, eu acho Você que é tem muito que importante ter a essa gente clareza. A também. Adriana está falando sobre isso, né, Karina? Tem que ter essa clareza de quem é o meu cliente. E, por exemplo, eu trabalhei com equipes que eu propus treinamento de equipe autogerenciável, porque a estrutura é tão Uhum, larga
que não tem como um team leader ou um supervisor cuidar de 50. Então, vamos fazer equipe autogerenciável? Ou então, vamos Era trabalhar exatamente esse esse papel que a gerente? gente estava trabalhando. Vamos trabalhar esse gerente? Autorresponsabilização. Vamos trabalhar esse gerente para ele ser um mentor e desenvolver o supervisor, porque aí a gente atinge o supervisor de uma forma com outra. Então, são soluções educacionais, soluções de desenvolvimento que a gente vai pensar dentro da cultura, porque assim, a ilusão de que eu atendo, igual a Adriana está contando, 2.000 pessoas não existe, né? Então, no outro dia eu trabalhei Não. numa Eu dei esse empresa. exemplo das empresas internacionais que eu fui ver lá, empresas americanas, mas quando você fala do perímetro de 2.000 pessoas, é um outro nível, assim, é É, realmente um modelo muito maduro de RH Business Partner, onde os processos são muito estruturados, onde eu tenho líderes extremamente ativos, que fazem bem a liderança e que eu vou trabalhar, na verdade, com os líderes, né? Então, só mas assim que é veja, possível Karina, você ter esse Eu já escopo. trabalhei, eu já trabalhei para empresas que os líderes não são muito desenvolvidos. Então, o que que eu fazia? Roda de conversa, treinamento, eu mesmo. Eu sou BP, mas eu vou lá, Uhum, eu vou começar a ajudar a desenvolver essa liderança. Eu já trabalhei para empresas uhum. pequenas como consultora, que aí assim, ó, o supervisor se envolveu com a estagiária e a estagiária engravidou. Aí conversa com a estagiária. Oi, então, isso não é RH, isso não tem a ver com o meu trabalho, Que não é é o o meu exemplo aqui que a papel. Adriana trouxe, né? Assim, muitas É, pessoas confundindo esse papel. Mas cabe ao profissional de RH se posicionar se e posicionar. delimitar qual que é o meu papel. Eu não estou ali, É, inclusive, para poder fazer atendimento terapêutico. Gente, eu achei até pelo interessante amor. esse exemplo da Adriana, porque eu já tive muitos alunos que me procuraram perguntando assim: eu trabalho numa empresa, devido ao Covid, as pessoas que estão retornando com o casos de Covid, eu estou sendo obrigada a fazer atendimento psicológico. Só que como que eu vou fazer atendimento psicológico se eu sou contratada como RH? Oi, né? Assim, Oi? cuidado, gente. Oi mesmo, né? Cuidado, não É, se coloque nesse lugar. Se a empresa quer não se oferecer coloca. atendimento psicológico, deve direcionar para um psicólogo, que até mesmo se você tem, né? No caso, nós aqui somos psicólogas, né? Mas se você tem um CRP ativo, mesmo assim, a tua função ali na empresa não Não é é. como Da psicólogo, mesma forma que né? fala que vai fazer coach com o líder. Não, você vai usar Não, ferramentas de não. coach, mas coach com o líder não existe, né? Abordagem de coaching. É, Abordagem de coaching. Não pode. Vou abordagem de dividir em coach não tantas ser coach. sessões. Não é. Nossa, Não eu tô é. vendo E aqui, aí, nosso papo já tá acabando, já viu? tá bom. Já Faltam acabou. 7 minutos. Quero já começar a agradecer, ver se alguém tiver alguma pergunta que eu não falei, que eu Né? possa ser útil. Muito obrigada Aham. pelo espaço, muito obrigada pela troca, muito obrigada aí pela contribuição. É sempre uma alegria estar com você, Karina. Nossa, se deixar a gente falar a noite inteira, né, Lucimar, nesse papo maravilhoso. Enfim, a É, gente tem vários casos aí para contar, várias situações para a gente debater, né, pontos de reflexão, né? Mas assim, eu acho que seria muito interessante se você pudesse comentar um pouco para a gente poder fechar, Lucimar. A gente falou muito aqui nos nossos bastidores também, nessas nossas conversas que a gente tem tido, né, de troca, o quanto que, para ser um RHBP efetivo, o profissional precisa também mergulhar no seu processo de autoconhecimento. Então, ah, qual que é a tua visão, né? fundamental. A gente acabou não comentando muito sobre isso, só para fechar assim, um Fundamental. recado para os profissionais que estão aqui nos ouvindo. Recado para você é que você não leva o seu cliente aonde você não foi. Então, a transformação que você quer no seu cliente, você tem que ter feito. Você tem que investir em você, tempo, energia, dinheiro. Você tem que se qualificar e você tem que conhecer seus valores, seu perfil, seu propósito, porque senão, minha filha, você adoece nesse mundo porque ele tem muitos desafios, né? E aí Uhum, é isso, o autoconhecimento é para a vida, né? Autoconhecimento é para a vida. exatamente. Para o ser humano melhor, a gente precisa de autoconhecimento. Então, não dá para você achar que fez um cursinho de subsistema, um cursinho de metodologia e virou BP, porque isso é uma jornada, né?
Ai, nossa, você pegou aí o nome, inclusive, que é o que eu construí, inclusive a metodologia até do curso que eu venho facilitando, né? Eu chamo de jornada de transformação, e que, inclusive, um dos módulos é esse processo de autoconhecimento, porque você, enquanto profissional, você precisa sim, né? Eu gostei dessa sua analogia, a praticar primeiro em você, ser exemplar, né, principalmente, né? Porque tem muitos RHs que cobram uma postura e que ficam nesse lugar até de cobrança, né, de uma postura do líder, mas que não é exemplar naquilo que prega, né? As Então, assim, piores áreas a em gente tem termos que de beber primeiro dessa água, né? as áreas menos efetivas no uso das próprias ferramentas é o RH. Pior tratamento de pesquisa de Nossa, clima, pior reunião de calibração, pior PDI, em termos de não dar foco, não faz celebração, não faz alinhamento, não faz kick-offs, não não distribui divulga, meta, não não divulga, não divulga, é bom e em imagem, aí você quer ir lá no não cliente e divulga falar, seus cadê o PDI? resultados. Né? Se a gente não usa para É. a gente não sabe a dor para usar para o outro. E aí fica descolado, fica anacrônico, né? Delícia, viu? Muito Nossa, que obrigada, adorei. maravilhoso. A Mary, Muito tanta gente bacana obrigada. aqui. Obrigada pela sua contribuição, Lucimar. É sempre maravilhoso conversar com você. Vou deixar aqui a live salva aqui no meu feed, para que muitos possam ter aí essa aula, né, ao vivo aí que a gente pôde compartilhar. E a Gratidão, gente agora vai sucesso chamar e vamos a Adriana juntas. Riotti, para vir para a live também, que ela está dando grandes contribuições aqui. A Adriana é maravilhosa, minha conterrânea, né, carioca. Minha também. Pois é, né? Depois eu fui lembrar. Rosa também, obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada mais uma vez, Lucimar. Eu já estive no seu perfil, agora você aqui. Estamos kits, mas que as portas estarão sempre abertas para você. Muito obrigada. E para mim também. Um grande prazer. Tchau, gente. Amanhã tem live, embora tenha aulão lá comigo amanhã sobre Vai lá. resistência. Tchau. Beijão, tchau. Outro.